Pensou na nossa interatividade? Vamos lembrar qual é o enunciado? A derivada da função f de x igual a 5x². No ponto x igual a 3, será? Vamos ver qual é a resposta? Você primeiro derivou, depois substituiu o x, não esqueça. Vamos ver qual é a resposta correta? Alternativa C, isto é, f' de 3 igual a 30. Vamos ver por quê? Então, primeiro, você derivou a função. Se a função é 5x², a sua derivada vai ser o 5 fica, deriva o x². x², a derivada é 2x. Portanto, deu 10x a nossa derivada. Agora, eu vou substituir o valor do x, no ponto, x0. O ponto é 3. Então, eu fiquei com 30 como resposta, alternativa C. Então, repare que aqui eu já não coloquei a derivada, coloquei aquela anotação da linha para fazer a conta. Você já entendeu como faz, já pode começar a fazer o exercício um pouquinho mais rápido, com um pouco menos de passagem. Se ainda não entendeu, continua fazendo todas as passagens. Vamos agora a uma função composta. Esta é a parte da derivada que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque eu estou derivando uma função composta. Eu estou derivando uma função que tem uma outra função junto com ela. Então, vamos ver ali. Em destaque, você está vendo qual é a propriedade, qual é a regra que vai ser usada. Vamos ver, a nossa primeira função é f de x igual a x ao cubo menos 5x² mais x elevado a menos 1, tudo elevado à décima. Bom, que diferença tem isso em relação às regras que eu tinha antes? É uma nova listinha de regra, parecida com a anterior, mas que agora, ao invés de ser x elevado a n, é alguém elevado a n. Que alguém eu vou colocar? Vou chamar de u. Então é u elevado a n. O que representa esse u? Uma função. Então, eu tenho uma outra expressão. Por isso é função composta. Eu tenho duas funções. Então, eu tenho a função que está dentro do parênteses e eu tenho a função que está lá fora do parênteses. No caso, o expoente 10. Bom, como nós vamos calcular então? Segundo a regra, derruba o n, tira 1 do expoente, até aí perfeito, igualzinho. Só que como u é uma nova função, eu preciso multiplicar pela sua derivada também. Então, no nosso caso, nós ficamos com 10, derrubamos o expoente. 10 menos 1 deu 9. Não mexi nada dentro do parênteses ainda. Vezes, agora sim é que eu vou derivar o que está dentro do parênteses. Então, repare que lá tem o destaque lá daquele parênteses em vermelho, com a linha indicando o que está dentro do parênteses eu vou derivar. Agora sim, eu derivo e aí vai dar 3x² menos 10x menos x elevado a menos 2. Cuidado, o expoente menos 1 é negativo. Quando eu tiro 1 desse expoente, ele vai dar menos 2. Por isso, o expoente passou a ser menos 2. Regra da cadeia, ou regra da função composta. Vamos agora fazer uma outra regra da cadeia, uma outra regra da função composta. f de x igual a raiz de x² mais 4x ao cubo menos x². Tudo isso que está dentro da raiz, eu vou chamar de u. A minha regra, então, será o quê? U elevado a alguém, porque a raiz eu não sei calcular. Não existe uma regra para raiz. Mas eu sei que toda raiz pode virar um expoente fracionário. Então, é isso que nós vamos fazer. Transformamos a raiz em expoente fracionário. Daí, eu caio de novo na mesma regra, u elevado a n. Não importa que expoente é fracionário, você vai trabalhar exatamente da mesma forma. Então, vamos usar a regra de novo. Usando a regra de novo, olha lá. Pegamos o expoente é meio, cai o expoente, fica lá na frente. Vezes a expressão do jeito que está com o expoente meio menos 1. Vezes, agora o u'linha. Quem que é o u'linha? É o que está dentro do parênteses, derivada. Então está lá, derivada do que está dentro do parênteses. Agora tem lá aquele parênteses vermelho indicando para nós. A primeira parte já está pronta. Meio, a expressão toda elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio. E aí eu vou derivar cada pedacinho. Então eu vou ficar com o finalzinho dele lá, 4x ao cubo, mais 14x² menos 2x. Essa é a parte do u'linha. E aí eu multiplico por toda a minha expressão. Está pronto, paro por aí. Não tenho muito o que fazer. Poderíamos até voltar para a raiz, mas aí negativo, vai ter que ir para o denominador, mas não há necessidade, podemos parar por aqui. Vamos agora a uma outra regra. f de x igual a seno de 5x mais 8. Seno de x eu sei qual derivar. Mas tem um detalhe, esse não é um seno de x, é um seno de u.
Então, eu tenho que ir para a regrinha de seno de U. Então, você vai reparar que você tem duas tabelas de derivada. Você tem uma tabela de derivada com x e uma tabela de derivada com U, com as regras da função composta. Então, nesse caso, o que aconteceu? Qual é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de U. Só que como não é x, eu vou ter que multiplicar por U'. Por conveniência, no anterior, nós colocamos U' lá no final. Mas por conveniência, para evitar qualquer tipo de confusão, essa derivada do arco, do seno ou do cosseno, vai sempre ficar na frente. Não é obrigatório, é só conveniente, para ninguém, de repente, querer fazer a conta com U e U'. Então, deixa ele lá na frente, que assim não corre risco. Aí vamos fazer a derivada de U. 5x mais 8, derivada. Deriva 5x mais 8 dá 5. Derivada do seno, cosseno. Cosseno de quem? De U, do 5x mais 8. Então, a nossa derivada é 5 cosseno de 5x mais 8. Então, resolvemos a derivada da função seno de U. Vamos agora a uma outra derivada. f de x igual a e elevado a 2x mais 3. 2x mais 3, o que acontece? E elevado a 2x mais 3. E elevado a x eu conheço. E elevado a 2x mais 3 tem que ser a regra do e elevado a u. Duas funções, a do e a regrinha lá em cima do expoente. A derivada do expoente. Então, nós vamos fazer u' vezes e elevado a u. Bom, u é 2x mais 3. Derivada dele vai ser, derivada de 2x mais 3 vai ser 2. Tá ali. Derivada do e elevado a 2x mais 3 é o próprio e elevado a u. Então, repito o e elevado a u. Está feita a nossa derivada. Então, lembre-se sempre que existe uma regra para o x e uma regra para a expressão que contém a x, que é a regra da função composta. Mais uma regra. Essa é para o logaritmo. Também. ln de logaritmo neperiano, ln. ln de x, eu sei calcular, dá 1 sobre x. Mas e o ln de u? O ln de u vai ser u' vezes 1 sobre u. Ou como alguns textos costumam colocar, u' sobre u. Isto é, derivada de u sobre u. Então, vamos derivar. U é x² mais 2x. Derivada de u, está lá indicada, vamos derivar. Derivada de x², 2x. Derivada de 2x é 2. Então, deu 2x mais 2. Vezes 1 sobre u. Aí eu vou lá e pego exatamente o u que está no enunciado. 1 sobre x² mais 2x. Essa é a nossa derivada do logaritmo, quando for função composta. Mais uma derivada de logaritmo. Agora eu quero derivar o logaritmo de x² mais 2x. Logaritmo neperiano, ln de x² mais 2x. Como é que eu vou derivar isso? De novo, a mesma história. Derivo o que está lá dentro, o x² mais 2x, e multiplico por 1 sobre u, que é o próprio. Então, derivada de x² mais 2x deu 2x mais 2, vezes 1 sobre x² mais 2x. Essa é a nossa derivada. Uma aplicação de derivada, nós temos várias aplicações de derivada. Uma das aplicações de derivada é a taxa de variação. Derivada como taxa de variação. Bom, derivada como taxa de variação, o que acontece? Eu vou utilizar essa variação da função em relação a alguma variável. Então, vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo diz assim: uma bola é jogada para cima a partir do solo. Então, eu estou no solo, jogo a bola para cima. A altura dela é dada pela função s de t igual a menos t² mais 6t. Uma parábola. É isso que faz, né? Pega a bolinha, joga, ela vai subir até um determinado ponto e depois ela cai. Então, ela fez uma parábola. E aí eu estou dizendo que esta trajetória é menos t² mais 6t. Com S, o espaço em metros, e t, o tempo, em segundos. Então, ela vai andar metros por segundo. Aí eu quero determinar primeiro a velocidade da bola no instante t igual... no instante t, não fixei o t, no instante t. Bom, velocidade da bola no instante t, e depois eu quero a velocidade após 1 segundo. Vamos ver como fazer isso? Então, vamos lá. O que eu vou usar? A velocidade é uma
taxa de variação do espaço sobre o tempo. Porque velocidade não é metros por segundo, é quanto eu ando de distância pelo tempo que eu gastei. Então, a velocidade é dada por ds dt. Bom, a gente está dizendo o quê? A velocidade é a derivada do espaço. Isso é uma coisa que a física utiliza. Então, velocidade é dado pela derivada do espaço. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho que S é igual a menos t quadrado mais 6t. Bom, então eu vou calcular a derivada do S. Calculo a derivada do S, vai ser menos t quadrado, vai virar menos 2t. Tá lá. Mais 6t. Derivada de 6t dá 6. Então, encontrei. E aí, qual é a unidade da minha velocidade? Metros por segundo. Então, a velocidade é dada desse jeito, num instante t qualquer. Quando eu fixo o instante, isto é, quando t é igual a 1 segundo, aí ela vira número. Então, quando t é igual a segundo, eu vou calcular v de 1, ou derivada em 1. Quando eu faço essa conta, eu vou substituir já na função derivada, naquela que eu já fiz a conta. Menos 2 vezes 1 mais 6. Isto dá 4. Portanto, no instante t igual a 1 segundo, a velocidade é de 4 metros por segundo. Se você substituir um t igual a 2, t igual a 3, você vai ter outras velocidades. Depende do tempo. Ainda com taxa de variação, vamos ver uma outra aplicação. Eu tenho uma torneira que lança água em um tanque. Então, eu tenho lá um tanque e uma torneira que está jogando água lá dentro. Com volume de água no instante t minutos, dado pela função v de t igual a 5t ao cubo mais 3t, em litros, volume em litros. E eu quero determinar a vazão no instante t igual a 5 minutos. Vazão é uma taxa de variação, porque está saindo volume por tempo. Então, é uma taxa de variação. Então, vamos lá. A vazão, v de t, é dado por derivada do volume sobre a derivada do t. Então, é derivada do volume em relação ao tempo. Falando melhor a expressão, né? V dt é a derivada do volume em função do tempo. Isto é, V'. Certo? Aí, cuidado, eu usei um V maiúsculo para indicar vazão e um V minúsculo para indicar volume. Aí, nós vamos fazer o quê? Derivamos a função. A função era 5t ao cubo mais 3t, derivei. E depois que eu derivei, eu vou substituir o tempo que eu pedi. Então, o tempo é 5, vou fazer as contas para 5. Efetuo a conta e encontro o resultado em litros por minuto, porque são as nossas unidades. Vamos agora ver uma outra aplicação de derivada, como diferencial, como um valor aproximado. Então, nós usamos o diferencial e, por consequência, a derivada, para calcular valor aproximado de determinadas funções em alguns pontos específicos. Então, voltando no nosso gráfico com a tangente, não tem mais as secantes, agora é só a tangente, o que eu chamo de diferencial é aquele dy. Certo? Então, é o dy. O dy, o que é? É uma aproximação para o ΔY, para o valor da função. Então, conforme, vê que o dy é dado na reta tangente. O ΔY seria o valor real na função. Então, o que nós vamos fazer é usar esta ideia para encontrar um valor aproximado. Como nós vamos fazer isso? Quando o Δx vai para zero, o que acontece? O dy e o ΔY ficam muito próximos. Então, eu uso como valor aproximado. A expressão para esse cálculo é dado por f de x0 mais Δx, aproximadamente, porque não é o valor exato, f de x0 mais derivada no ponto x0 vezes Δx. Vamos ver como é que nós trabalhamos com isso e quem é quem em toda essa história? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. Eu quero calcular o valor aproximado de seno de 30 graus. Ou, desculpa, de 50 graus. Seno de 50 graus, não 30. Seno de 50 graus. Bom, eu conheço o seno de 50 graus? Não conheço. E eu não quero usar calculadora. Eu quero usar diferencial. Bom, então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que identificar qual é a função que eu estou trabalhando. Função seno. Seno de x. Então, f de x é seno de x. Depois, eu vou procurar um x0, que é um valor conhecido, para servir de base para a minha resposta. Então, qual é o valor conhecido? Próximo de 50, nós temos o 45 e temos o 60.
Eu fiz a escolha pelo 45, que é um valor conhecido próximo, o mais próximo. Aí eu vou calcular tudo que está pedindo na nossa expressão. Então vamos calcular cada pedaço e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Vou calcular cada pedacinho. Eu quero determinar primeiro o ΔX. Bom, se eu estou usando o x0 como 45, e o meu x era 50, eu tenho 50 menos 45. Quando eu faço essa conta, deu 5 graus. Bom, então eu tenho que saber, 5 graus, eu não posso trabalhar com grau. Grau não é, o ΔX é número. E grau é uma medida de ângulo, não é uma medida de arco, que é a medida que eu posso utilizar para fazer as contas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar os meus 5 graus em radianos, que aí sim é medida. Foi a conta que foi feita ali do lado. Deu 0,0872 radianos. Agora eu uso como medida. Isso é ΔX. O f de x era cosseno. Derivada do cosseno vai dar seno. Não, desculpa, eu estou pedindo do seno. Então ali já é a derivada. A função é seno e eu vou derivar o seno. Derivei o seno, deu cosseno. Agora sim, eu preciso calcular a função no ponto conhecido. Eu preciso calcular a derivada no ponto conhecido. E preciso multiplicar pelo ΔX que eu encontrei. Tudo isso vai dar o valor aproximado. Então vamos ver como ficou a nossa expressão. Então ficamos lá. Feitas todas as contas, chegamos à conclusão de que o seno de 50 é aproximadamente 0,7687. Se eu for lá e colocar na calculadora esse valor, ela vai me dar o 0,7660. Então é um valor próximo. Tem um valor um pouquinho maior, mas é próximo. Certo? Aí, a minha sugestão aqui para você. Pegue esse mesmo exemplo e refaça colocando x0 igual a 60. Vai ter um novo ΔX, você vai refazer as contas e vai ver o que acontece com esta aproximação. Vamos agora a uma interatividade. A função que dá o crescimento de uma certa população em relação ao tempo é dada por P de t igual a t² mais 10t mais 10.000. A taxa de variação da população daqui a 6 meses será: alternativa A, 12 habitantes por mês; alternativa B, 11 habitantes por mês; alternativa C, 22 habitantes por mês; alternativa D, 20 habitantes por mês; ou alternativa E, 10 habitantes por mês. Pense que eu já retorno com a resposta.